Como tem sido bom fazer a leitura do livro Lar Adventista e ver os comentários que vocês têm colocado, não somente no YouTube, mas também no WhatsApp que eu recebo. Tem sido gratificante isso. O livro Lar Adventista tem conselhos muito importantes para a nossa família. Estamos no capítulo 18, Deveres e Privilégios dos Cônjuges. Hoje nós vamos falar sobre os privilégios da associação matrimonial, os privilégios do casamento e vamos falar também sobre evitar excessos. Acompanhe a leitura. Os que professam ser cristãos devem ponderar, então, devidamente o resultado de cada privilégio das relações conjugais, fundamentando cada ação em santificado princípio. Nós temos e sabemos que existem coisas muito boas de uma relação conjugal. A Bíblia orienta sobre quais são essas coisas boas. Porque quando Deus fez Adão e Eva, uma dessas coisas boas é que nós temos alguém que nos apoia, que nos ajuda. Esse foi o motivo pelo qual Eva foi feita para Adão. Apoiar, ajudar, auxiliar o marido. E quão bom é quando isso acontece. Nós temos esse privilégio e podemos compartilhar dessa bênção de Deus em nosso casamento. Em inúmeros casos, os pais têm abusado de seus privilégios matrimoniais e, pela condescendência, têm fortalecido suas paixões sensuais. Já falamos aqui que aquilo que é em excesso é prejudicial. E uma palavra aqui que a autora do livro Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, mencionou, a autora Ellen White, é a condescendência. Dar permissão, ser permissivo em relação às paixões sensuais. Nós falamos e lemos que o amor deve ser racional, não somente emocional. Que o amor, ele vê, o amor, ele ouve, o amor dá atenção. A paixão, por outro lado, é cega. E paixões sensuais é olhar para seu cônjuge apenas como um objeto de prazer. Isso causa dor, isso gera sofrimento, isso não é um privilégio do casamento. É uma bênção o ato sexual dentro do casamento, mas sem esses excessos, sem essas paixões sensuais. Portanto, a autora continua dizendo justamente isso, que nós devemos evitar excessos. É o levar ao excesso que é lícito o que o torna grave pecado. Quero mencionar aqui para você 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. O autor de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele é muito sábio em orientar sobre essas coisas. Eu até sugiro você ler 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10 tem muitas orientações boas para a nossa vida. Leia 1 Coríntios capítulo 10, logo nas primeiras horas desse dia. Estamos no primeiro dia da semana, domingo, e estamos chegando próximos da Páscoa. A Páscoa não são ovos, a Páscoa não é coelho, a Páscoa é o que Jesus Cristo, nosso Salvador, fez por você, por mim, pela sua família e pela minha família. A Páscoa deve nos lembrar o sacrifício de Jesus para nos reconciliar com Deus. Ele morreu por cada um de nós. Ele deu a sua vida para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Continuando a leitura. Não esqueça, leia 1 Coríntios capítulo 10.
Muitos pais não obtêm o conhecimento que deviam em sua vida conjugal. Nós devemos compreender que a vida conjugal tem deveres, obrigações e também tem coisas muito boas. O que é bom é que um ajuda o outro, e isso, de certa forma, é também um dever. Auxiliar, ajudar, amparar, complementar o outro. Adão, quando viu que tinha que dar nomes aos animais, percebeu que estava sozinho, ele precisava de uma companheira, não tinha ninguém que era igual a ele. Claro, ele foi feito à semelhança de Deus, mas na terra em que Deus havia feito para ele habitar e dominar sobre todos os animais, não havia um ser do sexo oposto como havia para os animais que ele estava dando nome. Então, Deus lhe fez Eva para ser a sua companheira, sua companhia. Não se guardam para que Satanás não se aproveite deles. Não se guardam. Nós precisamos guardar no coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. É terrível deixarmos que Satanás entre em nossa vida, porque Satanás só quer destruir tudo o que Deus estabeleceu como bom e agradável para o ser humano. Por isso que há muitos divórcios, muitas separações. É por isso que há o adultério. É por isso que há a transgressão da lei de Deus, porque Satanás colocou na mente humana coisas contrárias ao que Deus tem estabelecido em sua palavra. Nós precisamos ler a Bíblia e entender quão bom são as orientações de Deus, quão bons são os princípios estabelecidos na palavra de Deus para nos guardarmos, nos protegermos dos sutis ataques de Satanás, controlando-lhes a mente e a vida. Não veem que Deus requer que eles controlem sua vida conjugal, evitando qualquer excesso. Como já mencionamos ontem e outros dias também, comer mel é agradável, é bom, mas comer mel em excesso pode causar doenças. Nós precisamos nos controlar, ter domínio próprio, portanto, precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas uma força, um poder, e não é aquele que nos faz nos jogarmos no chão, não. O Espírito Santo conduz a nossa vida para o que a palavra de Deus fala, para o que a palavra de Deus nos orienta, para os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo é bondoso, é alegre, tem domínio próprio, é manso, humilde. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, menciona ali os frutos do Espírito, os resultados de quem tem o Espírito Santo. Não ver que Deus requer isso de nós na nossa vida conjugal é fechar os olhos para a palavra de Deus. E se fechamos os olhos para a palavra de Deus, nós estaremos abertos e prontos a ver aquilo que Satanás está querendo que façamos. E isso é um grave erro. Uniram-se em matrimônio ao objeto de sua escolha, e daí raciocinam que o casamento santifica a condescendência com as paixões inferiores. Bem poucos, porém, sentem ser um dever religioso refrear ou reger, controlar as próprias paixões. O casamento é uma bênção, mas sem os conselhos e orientações de Deus, sem buscarmos a Deus para sabermos se estaremos no caminho correto, pode se tornar
uma maldição. E é isso que Satanás faz. Pega tudo que Deus fez para ser uma bênção para o ser humano e transforma numa maldição. Mesmo homens e mulheres que professam piedade dão rédea solta às suas paixões de concupiscência e nem pensam que Deus os considera responsáveis pelo dispêndio da energia vital que lhes enfraquece o suporte da vida e lhes debilita todo o organismo. Nem sequer pensam nas consequências de conceder, condescender, de concordar ou de permitir excessos na vida. Que tenhamos uma vida de controle. Precisamos, portanto, vigiar em todo o tempo e orar para que Deus nos abençoe. Convido você a cantar do Novenário Adventista o hino Vigiar e Orar. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós casamos, ou alguns dos que estão ouvindo ainda vão se casar, mas acredito que muitos dos que estão acompanhando a leitura do livro Lar Adventista já se casaram. Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos permissivos e excessivos em nosso relacionamento conjugal. Nos abençoe com a presença do Teu Espírito Santo, habitando em nós e conosco, porque assim produziremos os frutos do Espírito e agiremos conforme a Tua vontade. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Sejamos a força da nação.